Confirmada a terceira morte pelo Zika vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Uma mulher de 20 anos do Rio Grande do Norte morreu em abril do ano passado, mas o resultado dos exames só saiu agora, confirmando a suspeita. O Ministério da Saúde apurou também a relação entre o Zika e o surto de microcefalia. Para falar sobre essa importante questão de saúde pública, recebemos o patologista neuromuscular Beni Schmidt. Tudo bem, Beni? É um prazer tê-lo conosco aqui no estúdio. O prazer é meu. Boa tarde, Adriana. Eu tenho um filho de 3 anos, eu acho que a pergunta que todo mundo faz, não só as mães, como proteger as crianças? Ou a gente mesmo, né, também? Olha, Adriana, a picada, ela se dá geralmente no começo do dia e no fim do dia. Então, essas são as áreas mais difíceis, né? E eu acho que, principalmente, manter a higiene dentro da sua casa e na vizinhança. Eu acho que essas são as atitudes que cabe a cada um fazer. E o uso de repelentes é eficaz? O uso de repelente é importante para as mães, né, grávidas, sobretudo, né? Mas e para as crianças? Você acha que é importante usar? Eu acho, não exagerando, eu acho importante, mas o mais importante eu acho que não está aí na prevenção contra o vírus da Zika. A gente está diante de uma questão de saúde pública global. Eu acho que esse é o momento mais interessante, essa catástrofe, né, de o governo ser sensibilizado de que o nosso dinheiro dos nossos impostos devem ser, em primeiro lugar, ser investidos em saneamento básico. Saneamento básico é igual higiene, que é igual saúde. Lixo, sujeira é igual doença. Então, esse é o momento do governo transmitir educação ao povo brasileiro. Por exemplo, a gente viu no Rio de Janeiro toneladas e toneladas de lixo depois do carnaval. Falta educação, falta mídia, mostrando e incitando as pessoas a viverem com higiene. E mesmo nessa reportagem que o repórter Leandro Chaves mostrou no início do jornal, né? As pessoas descartando entulho aí por toda a cidade. Pois é, Adriana, o entulho é mais um problema, porque o mosquito, ele adora, as larvas, elas adoram, o mosquito adora se proliferar na sombrinha, onde tem água e umidade, né? Então, mais uma vez, o esgoto canalizado, a coleta de lixo e água potável. Eu vou dizer aos telespectadores o seguinte: a coisa mais inteligente que o governo poderia fazer para tentar equilibrar as contas do SUS, da saúde pública do nosso país, era investir em saneamento básico e fornecer água potável a cada brasileiro. Você acha que esse é o principal obstáculo, então, na guerra contra o mosquito? Eu tenho certeza que esse é o principal obstáculo na guerra contra o mosquito, uma falta de encarar com um pouco mais de inteligência. Colocar o exército, a marinha, a aeronáutica para matar mosquito. Bom, os ovos do mosquito, Adriana, os ovos medem menos que 1 milímetro. Então, teria que dar um microscópio para cada soldado, não é verdade? Então, não está de acordo com o bom senso, né? O bom senso é a gente, primeiro, educar o povo a manter a sua casa mais saudável, né? Com mais qualidade de vida. E, em segundo lugar, eu acho que é muito importante sobre falar de Zika, a gente tem que dar atendimento às mães. Agora, em primeiro lugar, a gente tem que tratar dos nenês com microcefalia. E o Brasil não está preparado para tratar desses nenês. Eu vou falar agora como reabilitador, que trabalho com reabilitação. Não há a menor possibilidade do Brasil tratar desses nenês nesse momento, a não ser que se faça coisas muito emergenciais, né? É muito difícil tratar do microcéfalo. É uma equipe multiprofissional. E o governo precisa agir com maior velocidade. Agora que o problema está aí, o que é possível fazer, então, no caso desses bebês? Olha, um pouco menos de corporativismo da equipe científica do governo, aceitar as críticas, aceitar as palavras duras em prol da nossa população, né? Chamar pessoas que têm um gabarito para falar sobre microcefalia, né? Por exemplo, eu não vi até hoje, tantas entrevistas foram dadas de microcefalia, Adriana, eu não vi nenhum neuropatologista ser convidado para falar. Eu acho que eu sou o primeiro neuropatologista aqui vindo falar. E quando a gente tem dor de dente, a gente vai ao dentista.
quando a gente vai falar de microcefalia, a gente tem que ouvir o neuropediatra e o neuropatologista. E existem ainda, Beni, muitas dúvidas sobre a transmissão e a atuação desse vírus, né? Não está decidido, Adriana, telespectador, que a Zika seja etiológica de microcefalia. Eu, no começo, no fim do ano passado, muitas entrevistas foram pedidas para nós e eu estava muito estranho a Zika e microcefalia, né? Porque a maior causa de microcefalia são alterações genéticas, sobretudo em casamentos consanguíneos. Por exemplo, o governo podia aproveitar a oportunidade e de falar para a população que deve evitar o casamento de um primo com uma prima, porque é muito alta o problema de ter problemas de doenças hereditárias. Esse era um grande momento. Então, microcefalia era uma hipoplasia do sistema nervoso central, do encéfalo. Então, uma parada, o cérebro vai se desenvolvendo e ele para no 3º mês. Isso era microcefalia. Casamentos consanguíneos, alterações genéticas. Puxa, agora, quando a gente examina as fotos dos microcéfalos, a gente vê calcificação distrófica. E isso perturba um pouco a cabeça do neuropatologista. Parece que está havendo um novo processo, ainda não descrito na literatura, que é uma involução. Quer dizer, o cérebro evolui até o 7º, 8º mês e depois ele involui. Então é um processo diferente. Esse é o momento de se estudar, sabe, Adriana e telespectador? E o pessoal, aqueles responsáveis dentro do governo, tem que estudar, manter a humildade para saber essas coisas novas que estão acontecendo, né? É muito mais inteligente a pessoa estudar quando vai tomar uma atitude política do que tomar uma atitude política mandada por uma pessoa que estudou, né? Então, as pessoas que são responsáveis pela epidemiologia dessa nova viremia catastrófica, os números estão aí de dengue, de zika, essas pessoas têm que abrir o livro e estudar um pouquinho mais. O que já foi comprovado sobre isso? Olha, foi comprovado... E o que falta esclarecer, além dessa questão da microcefalia? Muita coisa. Será que é verdadeiro esse... Por exemplo, uma coisa que eu vou deixar no ar para vocês pensarem. Será que é verdadeira essa absurda incidência, prevalência de microcéfalos? Será que não houve uma subnotificação até aqui? Tem pesquisador que diz que a taxa é de 0,6%. Então, a gente deveria esperar 20 mil casos em 2015 e só tem 145 casos notificados. Será que não foi por causa da subnotificação? Então, em primeiro lugar, antes de mais nada, qual é a verdade sobre essa incidência e prevalência de microcefalia? Em segundo lugar, que tipo de microcefalia nós estamos falando? Aí entra a neuropatologia. Isso é uma microencefalia? Tem alteração de cerebelo? Tem lisencefalia, porencefalia, micropoligiria? Tem que caracterizar anatomopatologicamente muito bem, porque a medicina tem que ser fundamentada em anatomia patológica, né? Então tem muita coisa para ser dita. E se o vírus realmente, qual é? O vírus é etiológico, quer dizer, ele causa um processo inflamatório, ele é a causa dessa calcificação distrófica, né? Então tem muita coisa para ser feito. E eu acho que é o momento de a gente aproveitar, sabe, Adriana e telespectador, toda epidemia, toda catástrofe, ela tem um lado bom, se é que a gente pode falar isso. O lado bom é a gente evoluir, melhorar a nossa vida, para isso que serve a ciência, para tentar melhorar a nossa qualidade de vida. E o lado bom é a gente refletir um pouco, né? Eu acho que nós não estamos passando por um momento muito bom. Qual que é a relação do Zika com a síndrome de Guillain-Barré, por exemplo? Já tem alguma coisa que é possível, uma relação entre ela e a síndrome? Ótima pergunta, Adriana. Acredita-se que aumentou consideravelmente os casos de poliocardíaco-neurite aguda, a síndrome de Guillain-Barré. Então, será que esse vírus é neurotrópico? Não sei. Será que as síndromes de Guillain-Barré, os casos de polineuropatia aguda desmelinizantes, eram subnotificados? Não sei. Vamos estudar. Queria que o senhor falasse quais são as consequências dessa síndrome. Da síndrome de Guillain-Barré, ela pode levar à morte, por paralisia de musculatura intercostal, por exemplo. Mas, normalmente, ela é uma síndrome benigna. Então, a pessoa, apesar de assustar muitos pais, né, por exemplo, quando ela incide em crianças ou adultos jovens, ela leva a uma paralisia e a pessoa
muito frequentemente ela é internada numa UTI para manter a função respiratória, né? Normalmente ela é benigna, ela é reversível. É reversível com restitúcio ad íntegro, quer dizer, sem deixar sequelas. Mas se ela for mal conduzida, ela pode ser fatal. Doutor, o mosquito, ele já se reproduz também em água suja? Então, essa é uma notícia um pouco sensacionalista. O mosquito sempre se reproduziu em água suja. É que o mosquito, nessa hora, ele é mais inteligente que nós, seres humanos. Porque o mosquito prefere se reproduzir em água limpa. E nós deveríamos preferir morar em casas limpas, em lugares limpos. Nós temos que aprender com os mosquitos, né? Nesse momento. Mas eu quero dizer o seguinte, eu vou repetir e frisar que isso é muito importante. Os ovos dos mosquitos, matar mosquito não é muito inteligente, porque os ovos podem perdurar 450 dias. No próximo verão, se não houver medidas de saneamento básico, a coisa vai ficar pior ainda. Os ovos são insensíveis aos inseticidas. E os ovos podem ter um fenômeno que chama dessecação, eles podem ficar vivos sem água. E o mosquito só consegue voar em torno da mosquita, o mosquito, ele consegue voar 100 metros. Não é assim que a gente espalha a dengue. Espalha a dengue, espalha a zika, espalha a chikungunya. São nos recipientes contendo ovos que são transportados, como no início da nossa entrevista, pelos entulhos, por exemplo. São eles os verdadeiros transportadores dessa epidemia. Por isso que a gente tem que ressaltar, né? É que saneamento básico, a verdade Por que os governos relutam em investir em porque saneamento não dá básico? voto, Adriana, não dá voto, fica debaixo da terra. Vereador, deputado, governador, prefeito não investe em saneamento básico há muitos anos no Brasil. Não é só desse governo, Adriana, é dos governos passados também. Então, vamos aproveitar a epidemia, vamos abrir os olhos, né? Eu acho que os nossos impostos merecem ser dados, porque sem saúde não adianta nada, não é verdade? Com certeza. Povo sem saúde, para que fazer outra coisa? Então, primeira coisa, saúde. E repito, hein? O melhor investimento que a saúde pública do nosso país pode fazer é investir em saúde, é investir em saneamento básico, principalmente nos municípios mais pobres, nas favelas, nos lugares mais sujos e dar melhor condição de vida. A gente viu em entrevista das quantas pessoas não vivem. Não é só mosquito, hein? São todos os vetores, ratos, outras doenças, baratas, moscas. Né? Dr. Beni Schmidt, patologista neuromuscular, muito obrigada pela gentileza da sua entrevista. Eu é que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado, Adriana. Boa tarde para você.